A Sagres inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, a OAB Goiás, e até a próxima terça-feira. Vamos conversar com os candidatos à presidência da instituição. A Ordem das Sabatinas foi definida por sorteio em reunião gravada. O convidado desta quinta-feira é o advogado Rafael Lara, que é da chapa Compromisso OAB. Lembrando que vamos até às 7 horas e 50 minutos, o tempo igual para todos os candidatos à presidência da OAB. Seja muito bem-vindo, candidato advogado Rafael Lara. Um bom dia ao senhor. Estar aqui com vocês essa manhã. O áudio do senhor está agora sim. Não, perdão, que o áudio estava fechado, agora já restabelecido. Fique à vontade. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com vocês no Sistema Sagres, poder participar, conversar não apenas com a advocacia, mas com todos os ouvintes sobre um tema tão importante que é eleições da OAB. Me sinto muito honrado pelo convite. O primeiro tema que gostaria de tratar com o senhor sobre o valor da anuidade da advocacia aqui no estado. É um dos mais altos no Brasil. O que o senhor pensa em relação a este valor da anuidade? Pode ser revisto? Só ilustrando aqui para o nosso público, R$ 1.128,24. O senhor entende que é um valor justo ou pode promover aí ou propor uma redução? A anuidade da OAB Goiás, quando nós assumimos a gestão da OAB em 2016, ela era a mais cara do Brasil e ela era 10% mais cara do que a segunda maior anuidade do Brasil. Ao longo dos 6 anos de gestão, nós tivemos um valor real de 34% de redução, porque houve uma recomposição de inflação de 48% e nós concedemos apenas 14%, em um sistema que tinha 23 milhões de reais de dívida, diversas reformas, sedes, estruturas para serem refeitas, uma AB protestada, com nome no Serasa, e ainda assim conseguimos trabalhar sem deixar que ela continuasse sendo a anuidade mais cara do Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos reduzir o valor da anuidade, mantendo o que nós viemos fazendo até agora, uma boa gestão, uma gestão voltada para a advocacia início de carreira e para a advocacia estabelecida e a advocacia sênior. E é importante lembrar que esse valor de R$ 1.128 é o valor cheio da anuidade da OAB Goiás. O ticket médio da OAB Goiás ele é R$ 760. O que significa esse ticket médio? Nós temos aqui, e isso não existe no Brasil inteiro, uma oportunidade em que quem acaba de pegar a OAB paga metade desse valor, tem 50% de desconto, um desconto progressivo até o 5º ano de inscrição. E esse desconto faz com que esse ticket médio chegue a R$ 760. Mas o que importa é, apesar de termos herdado a anuidade mais cara do Brasil, apesar de nós termos efetivamente trazido a anuidade para um patamar que não fosse destoante de todas as outras, tenho certeza que até o final da próxima gestão, nem entre as 10 mais caras vai estar, porque agora estamos recebendo a OAB estruturada, arrumada, sem dívidas, das mãos do presidente Lúcio Flávio. Cileide Alves. Bom dia, candidato. Obrigada por atender o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom, o senhor é o candidato da situação. O presidente Lúcio Flávio disse que o senhor tinha responsabilidade de defender, né, o legado da atual diretoria, que já está aí há 6 anos. No entanto, a gente sabe que vocês não conseguiram manter, né, unidos todo o grupo político que ajudou a eleger o presidente Lúcio Flávio, tanto que há 2 candidatos, né, o Rodolfo Mota e a Valentina Jugman, que eram do grupo político e que saíram candidatos fora da chapa. O que aconteceu que esse grupo se desuniu dessa forma? Cileide, a gestão do presidente Lúcio Flávio foi uma gestão de liderança aberta, de liderança livre, foi uma gestão em que diversas pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar.
e fez com que alguns colegas entendessem que, nesse momento, o projeto deles era outro, era um projeto de presidência da OAB, muito respeito e, evidentemente, tem muito o que construir em sua história e em sua carreira. Agora, nós temos hoje mais pessoas que vieram do grupo político de oposição, que estão conosco hoje, que estão caminhando conosco hoje, do que efetivamente que saíram, inclusive. Nós temos uma gestão que agregou diversas pessoas que, historicamente, sempre foram de outro grupo político e reconheceram o bom trabalho da gestão. Por exemplo, o presidente Reginaldo, que é o presidente da subseção de Goiás já por 2 gestões. O presidente Reginaldo, pelas 2 gestões, ele foi candidato a presidente por uma outra força política. Hoje, a cidade de Goiás, pela primeira vez na sua história, ele tem uma candidatura única a presidente. O Reginaldo está nos apoiando e nós não temos lá sequer uma chapa desse grupo político que se dizia oposicionista. Então, essa divisão de grupo político, ela está enfraquecida do ponto de vista da leitura de grupo, até por causa das mudanças e distribuições de pessoas que a gente está vendo acontecer. E o que nós temos, na verdade, é uma candidatura da situação e 3 candidaturas de oposição na OAB Goiás. Pois é, quando da última eleição, o Lúcio Flávio ganhou, né, ganhou com uma diferença não tão tranquila, e agora, com essa divisão, isso não significa que o grupo que elegeu o Lúcio Flávio terá mais dificuldade para eleger o senhor, já que perdeu parte, mesmo que tenha ganho, como o senhor disse, não foram lideranças tão expressivas e que desse para dar uma votação mais expressiva? Cleide, o presidente Lúcio Flávio teve, de fato, uma vitória maiúscula, mais de 3 mil votos de frente. Mas, se a gente for fazer essa análise de números do passado para cá, acho importante a gente fazer uma análise um pouco maior. Em 2015, nós tivemos uma eleição em que o presidente Lúcio Flávio alcançou em torno de 10 mil votos. Os 2 outros grupos de oposição, um liderado pelo AB Forte e outro liderado pelo AB Independente, tiveram 3.500 e 3.600 votos, proporcionalmente ao que eles fizeram, arredondando esse número. Quando chegou em 2018, esses 2 grupos se juntaram e chegaram a ter menos 100 votos do que tiveram no passado. E o presidente Lúcio Flávio aumentou ainda a sua vantagem. O que nós vemos hoje é que é exatamente aquele grupo que dividiu ao meio os grupos da OAB Forte com o OAB Independente, ele se dividiu novamente. Tanto que o presidente Enil Neto, que não é, o presidente Enil Filho, que não é candidato, mas já declarou apoio ao nosso grupo. Alexandre Caiado, que sozinho teve 1.200 votos na última eleição, se juntou ao nosso grupo também. Então, a numeração, o número de candidatos, o número de eleitores, ele não caminha proporcionalmente. Nós temos, e as pesquisas têm mostrado isso, uma situação em que, diferente do que se imagina, a candidatura principal de oposição está muito longe de alcançar sequer os votos que teve em 2018. Bom, voltando ali na fala do presidente Lúcio Flávio, né, de que o senhor é o candidato da defesa do legado, qual é esse legado, candidato? Leite, é o legado de ter reconstruído estruturalmente, moralmente, politicamente e na defesa da advocacia a OAB Goiás. Quando nós assumimos a OAB Goiás em 2016, o que acontecia era que nós tínhamos uma instituição que era exemplo no país de má gestão. Nós tínhamos um Conselho Federal da OAB que tinha feito um parecer apontando que a OAB Goiás ela estava insolvente e que ia ter uma intervenção do Conselho Federal da OAB e que só não houve essa intervenção em razão de um outro grupo político ter sido eleito. Nós estávamos com a OAB com mais de 100 protestos, nome no Serasa, com as salas do interior abandonadas. Nós tínhamos subseções no interior com a luz cortada. No interior não tinha computador
nas salas da OAB para a advocacia trabalhar. Nós não tínhamos uma procuradoria de prerrogativas como temos hoje. Nós tínhamos uma OAB abaixada para o governo estadual, com um presidente que abandonou a cadeira da ordem para ser secretário de governo. Hoje, o nome da OAB ela não está mais envolvida com todos esses problemas. Hoje nós temos uma OAB que está efetivamente estruturada, que está ao lado da advocacia nas prerrogativas. Nós temos uma Escola Superior de Advocacia, que eu tenho a honra de ter feito parte, que aumentou em 700% a demanda de cursos. Nós temos uma OAB que a gente se orgulha, uma OAB que tem independência política, uma OAB que a advocacia sabe que está ao lado dela. E é por esse legado que a gente tem que preservar, mas precisamos avançar mais, Sileide. Sabemos que não existe gestão perfeita. Sabemos que a gente precisa continuar caminhando, continuar mudando e, acima de tudo, sabemos que os desafios de hoje não são os desafios de 2018 e nem os de 2015. Esses já foram superados. Os desafios de hoje são desafios de estar ao lado da advocacia em um dos momentos mais difíceis do mercado de trabalho da sua história. Os desafios de hoje é o momento de receber uma jovem advocacia que, se a gente for calcular com até 5 anos de inscrição, representa 40% da advocacia do Estado. E se calcularmos de 0 a 9 anos de inscrição, representa 62% da advocacia do Estado. Uma advocacia jovem e que está enfrentando muitas dificuldades. Então, a gente não pode perder as conquistas alcançadas e temos que avançar muito mais ainda para o que há de ser construído. Os seus adversários, pelo menos 2 deles, têm prometido reduzir a anuidade da OAB. O senhor falou agora há pouco sobre isso, mas eu queria voltar ao tema e perguntar o seguinte, quer dizer, me parece aí que há uma conta difícil de ser feita, né? O senhor está dizendo que de 0 a 5 anos de advocacia tem 40% da categoria, são 32 mil inscritos, né? Me parece aptos aí a votar. Como fazer isso? O senhor não está defendendo a redução da anuidade, mas como fazer isso, né? Mantendo a anuidade e conseguir atender esse público, que é o público que certamente tem mais dificuldades para pagar essa anuidade. Quer dizer, em outras palavras, como não cair no populismo de defender a redução da anuidade e, ao mesmo tempo, atender a esse público que tem dificuldades com o pagamento dessas taxas? É uma excelente questão, Sileide. O que a gente tenta trazer são sempre propostas voltadas para a advocacia, sem iludir a advocacia, fazendo propostas efetivamente pautadas numa gestão que pode ser feita. É por isso que nós não trazemos o valor, a questão de redução da anuidade como maior bandeira da nossa campanha, mesmo sabendo que nós vamos reduzir essa anuidade. O que nós temos é continuar fazendo, o que nós temos que fazer é continuar fazendo uma boa gestão, continuar se voltando para a advocacia, modernizando as formas de trabalho. Isso fará, com certeza, que essa anuidade se reduza e essa jovem advocacia ela vai ser recebida como incubadora de novos escritórios, ela vai ser recebida com projetos que vão estar ao lado dela para planejamento de carreira, para a busca de lugares para trabalhar na sociedade, onde se tem mão de obra disponível e se tem locais em que se busca essa mão de obra. Isso tudo ao lado de um grande projeto de refinanciamento daqueles que eventualmente tiverem dificuldade desse pagamento. Nós temos hoje uma responsabilidade muito grande. Nós não pensamos na próxima eleição, nós pensamos na próxima geração. Nós pensamos em uma OAB que consiga manter-se estruturalmente pronta. Para se ter ideia, nós temos 167 salas de OAB no estado de Goiás. Cada uma dessas salas de OAB, elas têm de 1 a 4 funcionários que ali trabalham, tem sempre computadores novos, ar-condicionado, água, café, diversas subseções. A estrutura da ordem é cara. A estrutura da ordem, para manter um suporte de atendimento para a advocacia, ela é importante. Mas o que nós trazemos de forma efetiva? E isso vai gerar a grande redução e o grande impacto, não apenas na jovem advocacia, mas em toda a advocacia. O programa Anuidade Zero. Nós já implantamos nessa gestão um programa, Sileide, que se chama Anuidade Zero, em que diversas compras online que qualquer advogado ou advogada possa fazer,
geram cashback naquele consumo da advocacia. Cashback que varia de 2% a 7% e que voltam para o bolso da advocacia por meio da anuidade. Então, você entra numa loja qualquer, como a Magazine Luiza, uma Amazon, por exemplo, e quando você entra lá naquele site e compra alguma coisa, aquele item que você comprou gera cashback da advocacia. O que nós estamos propondo? Trazer o programa de cashback para o mundo offline, para posto de gasolina, padaria, supermercado, academias, para todo o consumo da advocacia retornar em cashback, abatendo no valor da anuidade. Aí sim, nós teremos um valor efetivamente reduzido para ser pago e uma advocacia que não vai perder os diversos benefícios, estruturas, procuradoria de prerrogativas, cartórios éticos para lhe atender. Candidato, entre as suas propostas, eu destaco aqui ouvidoria da mulher, ampliar a procuradoria de prerrogativas, construir uma câmara de mediação e arbitragem da advocacia, entre outras, são todas propostas muito voltadas exclusivamente aí para os advogados. No entanto, a gente não vê nada da OAB dialogando com a sociedade. O Brasil vive hoje um dos momentos mais difíceis da sua construção democrática e o debate está muito à parte disso. Por quê? A OAB de hoje ela é mais uma OAB sindical e menos uma instituição também da sociedade? Leide, quando a gente apresenta propostas, apresenta aquilo que a gente precisa avançar e melhorar. O que nós vemos na OAB Goiás, hoje, é um posicionamento muito firme e muito respeitado pelos governos municipais e estaduais. O que nós temos aqui na OAB, por exemplo, é quando você vai discutir uma taxa de lixo, que foi um dos grandes temas que tivemos no governo municipal, a OAB sendo convidada para dialogar, para dar um parecer e apontar inconstitucionalidades naquele momento. Quando nós temos uma questão a ser resolvida com o Estado, nós dialogamos com o Estado, como foi a questão das UHDs, da advocacia da ativa. Mesmo com 10 anos sem pagamento, nós conseguimos, em diálogo com o Estado, criar 2 projetos de lei, criar um fundo específico para pagamento e efetivar esse pagamento. O que nós acreditamos politicamente para a ordem é que nós temos que ter uma distância saudável dos governos. Nós temos que dialogar bem com os governos, mas temos que estar suficientemente distantes para, quando for necessário, nós termos as brigas e nós temos as batalhas necessárias. Quanto ao Conselho Federal, o que nós temos é que os nossos conselheiros federais vão a Brasília fazer com que a ordem cumpra seu papel. E o papel da ordem é lutar pela Constituição Federal. A OAB não pode ter partido, nem A, nem B. A OAB ela não pode ser cabo de chicote, muito menos trincheira de defesa para absolutamente nenhum governo. A OAB ela tem que ter seu posicionamento. E, Cileide, você disse uma coisa que eu acredito muito. Não é só esse momento, mas no ano que vem nós teremos provavelmente um dos maiores desafios da nossa democracia pós-Constituição Federal de 1988. E a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem que estar pronta, ela tem que estar atenta, ela tem que estar ao lado da advocacia, ao lado da sociedade, ao lado da Constituição. E quem quer que seja que eventualmente venha flertar com a democracia, a Ordem há de estar lá para defender a democracia e a Constituição da República Brasileira. Agora, no 7 de setembro, a OAB Goiás não se posicionou, pelo menos eu não me lembro. Não teria sido uma hora importante de se manifestar em favor da Constituição e não se omitir que a omissão acaba sendo um ato a favor de quem agride a Constituição? 7 de setembro, a OAB ela se manifestou nas redes sociais, ela fez o post dela em homenagem à independência do Brasil, saudou a Constituição Federal, que é o partido da OAB. Pois é, mas isso aí não quer dizer que a OAB se posicionou contra os atos do presidente, as declarações do presidente que foram muito graves, né? O presidente atacou diretamente uma instituição
do Poder Judiciário, do qual os advogados, de alguma forma, também fazem parte, indiretamente fazem parte. Quer dizer, não é omissão? O que a OAB ela fez e faz, e o presidente Lúcio manifestou-se, inclusive nos jornais sobre isso, Cileide, é justamente apontar sempre que os caminhos não são em prol da Constituição Federal. Seja na presidência da República, seja na presidência do Conselho Federal, seja na presidência do Supremo Tribunal Federal, o que nós precisamos é lembrar todos esses governantes que as instituições, que as cadeiras em que eles estão sentadas são maiores que eles. Nós precisamos lembrar, e é isso que a OAB Goiás prega, e é isso que a OAB Goiás acredita, que as pessoas passam, as instituições ficam. A presidência da República, a presidência do Conselho Federal, a presidência do Supremo Tribunal Federal são muito maiores e jamais há de ser tolerado qualquer pessoa que ataque essas instituições, ainda mais para fins políticos. O que a OAB não pode é tomar vinculação político-partidária a essas questões, mas a OAB vai sempre defender a Constituição, defender as instituições e defender a República do país. Bom, 7h51, nós estamos aí praticamente com o nosso horário vencido. Samuel Straiotto. Eu tenho uma breve pergunta para concluir sobre a anuidade. O senhor pretende unificar a anuidade lá na região do entorno, inclusive há tratativas nesse sentido. Como vai ser essa proposta? Olha, o presidente Délio, que é o presidente da OAB-DF, apresentou a mim como uma sugestão, que ele também é candidato lá no OAB-DF, de uma solução de uma questão antiga da advocacia do entorno. A advocacia do entorno é uma advocacia que ela atua, de fato, no estado de Goiás e no Distrito Federal. E pagar 2 anuidades é excessivamente oneroso para quem está ali na necessidade de trabalhar em razão da divisa. O que nós queremos fazer, isso é um projeto que tem que ser estabelecido em conjunto, tem que ser levado e aprovado ao Conselho Federal, mas que haverá todos os esforços de nossa parte para fazer. O que nós pretendemos fazer é chegar num valor único para que o advogado ele possa ter efetivamente as 2 inscrições e, a partir daí, ele gozar de toda a estrutura, todos os serviços, das prerrogativas, seja de Goiás ou seja do Distrito Federal, indistintamente. Muito obrigado, senhor, pela participação aqui nesta entrevista. Sagres, um bom dia ao senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu estou sempre à disposição. Uma honra para mim. Deixo aqui um pedido de voto de toda a advocacia que está nos assistindo para o dia 19 de novembro, na chapa 1, Compromisso OAB. Ouvimos aqui o advogado Rafael Lara, da chapa OAB, Compromisso OAB. E amanhã vamos conversar com o Rodolfo Mota, que é da chapa Ordem Unida, uma OAB para toda a advocacia.